Boa noite. Fazer aqui a verificação do seu primeiro arquivo, Timóteo. Entrando aqui, primeira coisa, nós vamos, como você está começando o curso agora, talvez você ainda vá pegar um pouco da manha de que a gente tem que seguir as informações que estão no caderno, certo? Então, primeira coisa ali no seu layout, você tem um layout salvo com o nome layout A. Mas no caderno a gente não tem essa informação em nenhum canto de que nós temos que ter um layout A, certo? O caderno vai funcionar como um contrato para a gente. Então, para o nosso primeiro layout, é determinado que será o módulo 001 EAP por local de obra. Eu entendo que você criou esse módulo, certo? Ele está aqui constando, mas esse layout A ele não deveria estar aqui listado. Então você acabou salvando um arquivo extra que não é informado no caderno. Então você tem que apagar esse layout. Até para a organização ficar conforme fica mais fácil de entender depois quando você tiver vários arquivos. Esse layout A ele não vai fazer diferença aqui, então você tem que é bom apagar, certo? Analisando o modo 001 que você criou, certo? A primeira coisa que eu posso te falar aqui é que esse unit ele é um campo que você criou, certo? Eu percebi aqui que deve ser criado, só que no entanto, deixa eu tirar esse gráfico gigante daqui. Tem um campo já no Spider, eita, onde o nome na opção em inglês é Unit of Volume. Então, pode acontecer, eu entendi que você quiser aqui colocar os nomes em inglês justamente para já se acostumar com isso, mas pode ser que talvez você se confunda depois. Então é só uma observação que eu vou te fazer agora, certo? Porque talvez você queira mudar alguma coisa aqui, colocar algum outro nome, já que o code dele é parecido com esse que você criou. Na verdade o code não, o nome. E que ele existe, a gente vai utilizar esse campo também, mas futuramente. Então se você quiser alterar ou não, fica a seu cargo, certo? O campo deveria ser criado pelo usuário e você criou, então não está desconforme. Outra coisa, sim, o unit do indireto. Quando eu vi aqui o indireto, você colocou uma quantidade aqui, provavelmente para indicar depois, não sei. Ou talvez essa quantidade deveria ter sido aqui em cima, não sei, para indicar. Bom, o fato é, não precisa dessa identificação, já que o campo unit criado por você mesmo, ele já é um tipo numérico, inclusive. Na verdade não, tô fazendo besteira. Ele é de texto, o que vai ser numérico vai ser o volume do bloco. No caso você não vai precisar identificar essa quantidade aqui, basta o campo e você identificar a unidade de medida, certo? Relacionada a esse quantitativo. Certo? Então esse indireto aqui ele não deveria ter. Outra coisa foi codificação. Essa codificação aqui, ela acabou ficando, como eu posso falar, você colocou 001, certo? 01 na verdade, que seria relacionada à unidade 1. Mas esse arquivo ele vai ser cumulativo. O que isso quer dizer? Ao longo das atividades das unidades, até a unidade 8, até a unidade 6, você vai acabar utilizando ele mesmo. Você vai acrescentando informação, certo? Sempre classificando informação. Então, não faz muito sentido você adicionar aqui o número que seria equivalente à unidade que você adicionou no nome do seu arquivo. Então eu recomendo o quê? Que esse nome ele mude para apenas 001, certo? E aqui a gente não vai usar ponto. Você usa o if mesmo para complementar. Beleza, então aqui fica 001, 001. E outra coisa, uma outra dica, é você deixar intervalos significativos entre as fases, certo? Para que, caso futuramente ou até mesmo antes de finalizar o cronograma, você possa inserir outras fases, outros blocos, sem alterar a codificação e que fique de forma organizada, certo? Então, por exemplo, aqui, como a gente alterou para 001, ficaria 001, certo?
E aqui, como é uma fase em que haverão outras fases dentro dela, no caso indireto, e depois provavelmente atividades, então seria interessante talvez colocar aqui um valor de 100. Ou não, ou 0,05. Pronto, 0,05. O que eu quero te dizer, vai ficar mais claro depois que eu colocar agora essa. E como essa é uma outra fase que também, como você já colocou aí, terão fases dentro dela, no caso, dentro da fase de direto, vai ter os pavimentos, certo? E depois as atividades, você vai ter que deixar um espaço entre que seja cabível, certo? E que depois a organização ela não saia dos limites que você vai colocar entre essas fases. Ou seja, que aí você pode colocar 100 ou 200, por exemplo. Vou botar 200. Então, o que, que acontece? Dentro do bloco indireto, você vai ter um espaço de 5 até 200, no caso até 199, de coisa que você pode inserir aqui dentro sem alterar a ordem que você vai já colocar em direto, certo? Isso vai ser importante, já que se for em algum caso você for citar alguma linha em algum arquivo, você pode apenas botar a linha do código, blá blá blá, a atividade do código, o bloco de código tal. Então isso vai tornar muito mais fácil depois o controle e o gerenciamento dessa informação, certo? Então aqui a codificação fica a minha recomendação, certo? De tornar esses intervalos aqui e considerando intervalos, é, considerando fases que vão ter fases dentro delas, ou seja, tipo categorias acima de categorias. No caso aqui a gente vai ter um bloco e aqui a gente vai ter o direto que vai incluir isso, certo? Então esse bloco que está incluindo esses de baixo, ele deve conter um intervalo maior. Por exemplo, se aqui a gente tivesse um outro bloco do tipo direto ou indireto, ele teria que estar um intervalo já bem maior do que você colocaria para cada bloco, certo? Codificação, certo? Os blocos foram criados como... Ah, sim. Creio que quando você foi adicionar os seus blocos, você acabou criando como atividade, certo? Usando o botão Insert. Ele até te indica aqui que está como Activity, certo? Mas você não vai fazer isso. Você vai... Deixa eu apagar isso aqui, antes que eu esqueça. Você vai criar uma nova fase. Você pode fazer o quê? Clicando com o botão direito, você vem em... Cadê? Aqui. New Phase. E aí você escolhe One Level Lower, que é uma fase um nível abaixo. O que isso quer dizer? Que essa daqui, ela manda nessa. Quando você recolhe essa, tá vendo que ela recolheu aquela? Então, essa daqui está no mesmo nível que essa. Essa daqui está no mesmo nível que essa. Elas vão ter cores semelhantes, certo? Semelhantes ou iguais, na verdade. As de mesmo level. Essa daqui, como está com uma cor diferente, você já percebe que ela está, e até espaçada, né? Ela já está um level diferente dessa. Ou seja, quando você encolhe essa, ela vai puxar aquela que está embaixo dela, certo? Então, o que aconteceu? Esses blocos que você criou aqui, eles deveriam ser do tipo fase. Eles não deveriam ser do tipo atividade. Então, por exemplo, aqui seria o seu bloco tipo F. Aí, seria o seu tipo de bloco F. E aí você colocaria aqui as informações do bloco, certo? E depois, quando você terminar toda essa descrição da sua estrutura analítica, você vai começar inserindo as atividades, certo? No momento ainda não é atividade, você está tratando dos blocos. Então, aqui vou apagar, mas você entendeu que tem que ser, eles serão fases, esses blocos, não serão atividades. Certo, os responsáveis. Aqui nos responsáveis, vou até mostrar no caderno, fica mais fácil. Os responsáveis aqui eles devem ser cadastrados, eles têm os nomes que devem ser pertencentes. Por que disso? Para tornar um padrão, construir um padrão para os arquivos. Certo? Então aqui a gente vai ter o Daniel, o Jorge e a Maria. Você já fez até uma distribuição aqui do pessoal que você colocou. Talvez você acabe, acho que num quantitativo de 3 pessoas,
você acabe só ajustando os nomes para os que a gente informou no caderno, certo? Os que são requeridos. Então, ajustar isso. Esses nomes aqui eles não estão conforme. Outra coisa é o anexo, né? O anexo ele vai ter os riscos, aqui, grau de risco e montagem. O bloco A, eu vou tirar aqui, estou usando duas telas, tá? O bloco A, que é o de duas janelas, ele vai ter um risco 2, certo? Você colocou. O bloco F, que é o da porta, ele vai ter grau 1. Isso. O bloco E vai ser grau 3. Então, esse bloco E que você criou, ele está com atividade, já falei sobre isso. Mas ele teria que ser grau 3. Ele tá essas informações do grau de risco, eu não sei se você percebeu ou acabou confundindo, mas elas estão no anexo na página, no final do caderno, na página 111, certo? Vou mostrar aqui para você para ficar mais fácil. Aqui nós temos a informação do grau de risco, certo? Mas creio eu que tô... não, tá certo. Isso mesmo. Então, nesse modo 1, essas foram conferir esses valores aqui junto com o anexo, certo? Medidas aqui eu percebi que se colocou. Minha tela fica meio... É porque minha resolução não é muito boa da tela. Então eu fico meio confuso de entender isso aqui que você colocou. Mas creio que você colocou metro cúbico. Metro cúbico. Não, isso aqui é metro... eu não consigo ver. Mas acho que é metro cúbico. E esse aqui seria metro quadrado. Bom, então, prosseguindo. Essas aqui foram do modo 001. Continuando, nós vamos ter o Group Work, que vai ser os users. E nós vamos ter os access rights. O que acontece aqui? Você vai criar os usuários, vai criar as categorias de acesso, certo? Os direitos de acesso. E para os usuários você tem que como é que fala? Associar a um tipo de direito, certo? Por exemplo, o diretor aqui que você deu o nome de diretor, que está com código A, ele está com direito a tudo, certo? Você não colocou nenhuma restrição. O usuário de equipe, você colocou aqui que ele vai ter umas restrições. E o cliente também vai ter restrições. Aí aqui, aproveitando logo, atentar para essa codificação, que talvez seja interessante você colocar um code, botei mágico, code, underline, diretor, direct. Por que isso? Porque agora, depois de criados os direitos de acesso, você vai vir no campo de usuários. E nesse campo de usuários aqui, que também tem um code, tem um nome que você já colocou, você vai ter que adicionar o direito de acesso. No caso do direito aqui, ele já está como administrador, que é o direito a todos os acessos. Aqui você nem precisava ter criado o direito de acesso do diretor, porque ele vai usar o do administrador, certo? Que é direito a tudo, no caso. Mas, por exemplo, o cliente, que você colocou aqui como code C, ele vai ter as restrições, e você criou o usuário cliente. Então aqui você vai ter que associar aos direitos de acesso que você criou, que é o C. Por isso que seria interessante colocar aqui, code, underline. É que agora eu estou com as duas janelas abertas, mas poderia ser um modelo onde você não tivesse com elas duas abertas ou não conseguisse fazer isso. Code cliente. Ixi, tá errado. Cliente. Então quando você vem aqui, ó, fica mais fácil você identificar qual que é o código de acesso, qual que é o direito de acesso dos clientes, certo? E a mesma coisa para o usuário de equipe. Aqui eu já sei que é o B porque foi o único que eu não mudei o nome. Então faltou você ajustar isso, adicionar os direitos de acesso conforme o que você criou e o que é pedido no canal, certo? Eu percebi que isso daqui já está tudo conforme, os direitos de acesso você criou corretamente. A minha única observação é quanto ao código e a associação aqui com os usuários, que ficou faltando.
certo? Agora indo para o modo 05. Por que eu falei modo 05? Como eu falei, a gente vai seguir o caderno, certo? E a gente tem aqui que, em vez de modo 002, nós criamos o modo 005, que é a AP por risco irresponsável. E, como a gente pode ver aqui, você criou o modo 002. Bom, aqui nesse modo 002, eu vi que ele já está aplicando a EAP responsável por risco, certo? Uma coisa que eu tenho para falar é que ele não está sendo apresentado conforme deveria. A gente tem aqui um exemplo do que deveria estar sendo mostrado. Ele vai mostrar o grau de risco, o responsável e os blocos em que eles estão participando, no caso como responsáveis, certo? Inclusive isso aqui atinge a página que está na página 20. O que acontece? Quando você vai no modo 001, a única que você criou como bloco é a urbanização, que você adicionou um responsável. Todas as outras você acabou criando como atividade. Então, aqui que deveria, por exemplo, aqui que é um bloco que deveria estar cadastrado responsável, você não colocou. E aí, quando você criou o modo 002, que deveria ser o modo 005, na AWS EAP por responsável e risco, ele não conseguiu fazer esse cadastro que ele fez aqui, ó, em urbanização, que é o grau de risco, o nome do responsável, inclusive esse nome do responsável não precisa ter o grau de risco, certo? Aqui a nomenclatura, bastava só João, ou João nível baixo, não sei, é contrário, né? Mas então, o grau de risco, o responsável e o bloco em que ele está participando, certo? Isso deveria ser aplicado para todos os blocos, mas como você acabou criando por atividade, ele não está incluso. Então, o nome dos responsáveis e ajustar os blocos como fases, não como atividades. Sim, modo 002 que deveria ser modo 005. Essas foram as minhas observações sobre a sua unidade 1.